A vida, ela não tem equilíbrio, só equilibristas. Essa é uma frase do Wisnik, que para mim diz muito do que é saúde mental, não é? Saúde mental, então, é o modo como a gente tem as nossas loucuras, nossas maluquices, mas ao mesmo tempo a gente tem que andar na rua, né? A gente tem que olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua, que senão vem um caminhão, passa em cima e a gente morre. Mas é impossível a gente pensar que saúde mental é um conceito sólido, não é? Então eu vou, talvez, começar falando exatamente da minha saúde mental. Ou seja, o modo como eu perdi minha saúde mental. E foi a partir daí que eu pude fazer essa pergunta do que é a loucura, além das grades, a loucura na cidade. Então eu me lembro que eu era na época, um jovem cirurgião cardíaco, uns 20 e poucos anos, e eu me lembro como hoje, que era uma cirurgia de aneurisma de aorta. Eu estava ali, uma cirurgia longa, né? E em algum momento a realidade fugiu para mim completamente. Eu não comecei mais a acreditar nos meus pensamentos, eu percebi que os meus pensamentos não faziam muito sentido. Comecei a questionar o sentido da vida. Isso foi me deixando em um estado muito ruim, a ponto de eu, inclusive, não conseguir ter aquele futuro brilhante como cirurgião cardíaco que eu queria. As questões com a minha própria loucura foram aumentando, eu procurei um profissional. E aí eu conheci, de uma certa maneira, o pior, que eu fui parar no hospital psiquiátrico. Eu fui parar no hospital psiquiátrico, passei muito tempo nesse hospital psiquiátrico, e aí eu vi o sofrimento e como as pessoas elas se apagam quando estão dentro de um hospital psiquiátrico. Não é isso? Durante muito tempo eu pensei em fugir. Então, eu falava para minha família, eu falava para todo mundo que estava à minha volta, não, eu vou fugir desse hospital, eu vou fugir desse hospital. Mas tinha um problema, eu era o diretor do hospital. Eu tinha sido convidado, eu me desencantei com a cirurgia, fui ser psiquiatra. E, sendo psiquiatra, eu também me desencantei com a psiquiatria. Eu fui ser psicanalista. Exatamente porque eu achei que a psiquiatria ela não dava o que mais a gente queria, que era a necessidade de ouvir o louco, ouvir a loucura, a partir, inclusive, de uma outra relação que fosse aquela relação de objeto. O louco ali. Eu costumo dizer que tem gente que tem tanto medo de louco, que vira psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não é? Então, na verdade, essa minha longa internação no hospital psiquiátrico, eu passei 7 anos na frente de um hospital, a pergunta que ficava para mim era um pouco como fazer do louco uma sombra. Como é que vocês transformam o louco numa sombra apagada numa instituição, dentro das grades? A gente pode dizer que a gente transforma o louco numa sombra quando a gente o mantém desnecessariamente trancado em um hospital psiquiátrico. Vocês imaginem, por exemplo, o que seria uma menina que nos seus 15, 16 anos, mais ou menos, ela tem o primeiro surto psicótico, ela rompe com a vida toda, com a escola, rompe com a família, e aí ela vai parar num hospital asilar, com 30 pacientes, às vezes crônicos, muito ruins, e vocês ainda querem que ela saia melhor do que entrou. Eu desafio vocês a passarem 1 mês internados em um hospital psiquiátrico e verem se saem melhor do que entraram. Não é muito difícil. A gente também o silencia quando a gente hipermedicaliza. Ou seja, quando a gente acha que só o remédio funciona e a gente não escuta e acha que o que tem que fazer é medicar. A gente também, quando subestima a inteligência do louco que está na nossa frente. Eu me lembro de um colega, ele estava numa emergência psiquiátrica, e o paciente na frente dele, doutor, tem aquele monstro ali, eu estou com muito medo daquele monstro. E meu colega disse assim, fique tranquilo, eu estou vendo, mas ele não vai fazer nada com você. Na mesma hora do paciente, o doido aqui sou eu, o senhor não está vendo nada. O senhor está querendo me enganar? Só quem vê aquilo ali sou eu. Não é? Também, uma das maneiras de silenciar o louco é reduzindo a loucura a um problema biológico. Né? Cada vez mais se faz isso.
O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma verba para pesquisa de 1,5 bilhão ano. 90% dessas pesquisas são para achar a causa genética, endócrina, a célula, né, o que eles vão chamar aí dos índices das neurociências, e praticamente nada é realmente feito para a gente pensar na clínica, né, como a gente lida com eles. Claro, a gente também quando trata o louco como um cidadão de segunda classe, que não tem direito a nada, a gente reserva para ele o pior. E a sociedade faz muito isso. Espancando, estuprando, amarrando e matando. O Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos exatamente porque houve uma morte em um hospital psiquiátrico, né, em Caicó. Esse paciente ele estava contido no leito e foi encontrado morto, todo queimado. E, óbvio, ele não pôde fugir da cama porque ele estava amarrado. Vocês imaginam, então, quanto ele deve ter gritado e ninguém ouviu? Vocês imaginam o que é você estar amarrado numa cama psiquiátrica, pegando fogo, e ninguém viu. Foram achá-lo morto depois, ainda com as faixas. A gente também silencia quando diz que o louco é violento, quando a gente sabe que, escancaradamente, né, os crimes são cometidos muito mais pelos ditos sãos. Basta ver as taxas de criminalidade e a gente percebe isso. Ou seja, não dando a mínima para o que o louco fala, né? Eu passei a escutar loucos desde muito cedo, né? E eu fui aumentando, assim, eu fui escutando loucura em tudo que é canto. Eu estou no elevador, eu vou vendo a loucura do ascensorista, eu vou conversando com alguém, assim, se eu sento com alguém mais de 10 minutos, eu fico perguntando, qual é a loucura desse? Não apareceu ainda, eu não sei o que é. Mas a loucura ela é um instrumento de poder muito forte. No Brasil, por exemplo, escravocrata, se diagnosticou a drapetomania nos escravos. É uma doença psiquiátrica que fazia com que os escravos tivessem vontade de fugir. Claro, era tratado bem amarrado e colocado, tomando banhos frios, tratamentos bem da época, né, de 1850. E tinham também uma doença chamada diestesia etiópica, que é uma doença estranha que faz com que o escravo não consiga entender o sentido de propriedade que os patrões têm sobre ele. Não é? Ora, na verdade, o modo como eu penso a loucura é um pouco diferente. E aí eu vou convidar vocês a enlouquecerem comigo um pouquinho aqui. Né? Vocês estão vendo aí esse cubo, ok? Mas percebam que vocês não estão vendo esse cubo, na verdade. Vocês devem estar vendo ou esse cubo, ou esse cubo, não é isso? Vocês até conseguem ver um ou outro, né, mas dificilmente conseguem ver os dois ao mesmo tempo. A realidade é um pouco isso, ou seja, ela nos dá algo, ela nos dá um quadro simples e nós interpretamos à nossa maneira. E sempre à nossa maneira. Ou seja, não há uma realidade construída comum. Né? Isso aí que parece que é um cubo, parece uma bobagem, não é tão bobagem assim se vocês pensam, por exemplo, que um primeiro cubo quer dizer fique no avião. O segundo cubo quer dizer pule imediatamente fora do avião e só aparece isso na telinha do avião. Né? Vocês vão ficar olhando, não vão saber o que fazer e vão ter que decidir pela situação como vão ler a realidade, como vocês vão tomar essa realidade. Então, a realidade ela sempre vai depender do modo como a gente a vê. Quem de vocês nunca entrou assim numa sala meio inseguro, olhou para alguém e disse, aquele ali não foi com a minha cara? Não é isso? Ouvir vozes, né? Dá um exemplo. Sabe quando vocês estão assim numa reunião social e que alguém dá assim uma indireta ou uma dura, assim, te desconcerta completamente, você fica sem graça e não sabe o que fazer? Vocês vão passar o resto da semana dando a resposta certa na hora errada, não é isso? Vocês vão lembrar da cena e pá!
Vão imaginar a pessoa falando e vão dar uma super resposta que vai destruir a pessoa que está falando. Aí você está dirigindo e de repente você fala aquela resposta, chega, meu pai, o que é isso? Você está doido, está falando sozinho? Ou seja, nós falamos o tempo inteiro, ouvimos voz o tempo inteiro. Por que de manhã, quando vocês acordam para ir ao banco, vocês falam, hoje eu tenho que ir ao banco? Não é isso? Por que falam? Se basta, se não com ninguém, não precisava falar a frase. Ou seja, isso mostra como todos nós temos lá nossas aspirações, né? Mas o que acontece no mundo contemporâneo é algo que parece muito um case que quem é da publicidade conhece, dos anos 60, que é mais ou menos o seguinte, queria se vender muito dentifrício. E aí fizeram campanhas para alavancar a venda de dentifrício, não conseguiram muito saber como alavancar. Teve um cara genial que falou, você quer realmente vender mais dentifrício? Abre a bitola da bisnaga de 0,5 milímetro, que você vai apertar mais a bitola, vai sair mais dentifrício, vai acabar mais rápido, e você vai comprar outro mais rápido. Isso catapultou as vendas dessa empresa de dentifrício. É mais ou menos o que estão fazendo com a saúde mental hoje. O que significa? Na hora que hoje em dia eu recebo meninas com 15 anos, tiveram uma briga com o namorado, já se considerando deprimidas e tomando antidepressivo, isso significa que o conceito de depressão aumentou demais. Né? Por exemplo, a psiquiatria trabalha com um conceito atualmente que se chama de espectro. Significa o quê? Eu não sou deprimido, mas você está no espectro depressivo. Então, você vai tomar um antidepressivo, eu convido vocês, faço uma aposta, a hoje em irem em um consultório de psiquiatria, pagarem uma consulta e saírem sem uma receita. Vocês podem não ter nada, o cara diz, você não tem nada, mas fica aqui, olha, com Rivotril, se você precisar, né, não custa nada. Então, o que acontece? Na hora que se trabalha com espectro autista, espectro da hiperatividade, uma coisa muito doida, ou seja, na minha época eu tinha 4 canais de televisão. Os meninos têm 200 canais de televisão, já nascem do útero fazendo selfie, eles têm o book, eles têm computador, iPod, iPad, sei lá os nomes que dão, e depois obrigam ele a ficar 4 horas sentado na sala de aula, e aí dizem que ele é hiperativo. Quer dizer, a sociedade que é hiperativa. Né? E se ele recusa tudo isso? Não, então ele é autista. Ele não quer saber de nada disso. Então, essa noção de espectro fez com que, em 1987, nos Estados Unidos, em 1987, se consumia 800 milhões de dólares em medicamentos. Vocês sabem quanto em 2010? Alguém aqui? Simplesmente 40 bilhões de dólares são consumidos em medicamentos nos Estados Unidos. Né? E tudo com uma promessa de felicidade. Né? Então, assim, são remédios que vendem uma coisa maravilhosa. Né? Por exemplo, vocês vão imaginar que tem mais de 5 milhões de crianças sendo diagnosticadas entre 2 e 17 anos como tendo hiperatividade. E o que eu acho isso assim monstruoso, mais de 10 mil crianças foram identificadas já tomando remédios na idade de 2 a 3 anos para hiperatividade. Para vocês terem uma ideia da dramaticidade da coisa, não é? Então é por isso que os loucos foram às ruas, né, eles foram colocar a voz dele. Nós vamos perceber, por exemplo, que uma das pacientes que está do projeto social Criamundo, que eu criei, pegou todos os remédios que ela tomava e fez um desfile de moda, que foi muito bacana, saiu uma grande publicidade em torno disso. E aí eu queria trazer para vocês uma história, para vocês entenderem um pouco, que foi certa vez eu atendi uma senhora, na faixa dos seus 50 anos, mãe de família, dona de casa, legal. Ninguém entendia porque aos 50 anos ela tinha que parar numa emergência psiquiátrica. E aí eu fui ouvindo aquela senhora e descobri que há mais de 30 anos ela tinha um delírio. Digamos que ela achasse que ela era, sei lá, a rainha da Inglaterra, ou Lady Gaga, ou Madonna. O marido ia chegando, você não é Madonna. Ela, eu sou Madonna. Não, você não é. As filhas começaram a dizer assim, nossa, que vergonha, minha mãe anda dizendo que é Madonna. A vizinhança ia começar, mas o mundo ia começar a negar a ela que ela era Madonna, mas ela ia querer provar. E o que aconteceria? Ela ia ser surpreendida numa rede, igual pesca de peixe, né, que é tarrafa, uma rede que quando pega você nunca mais sai dela, que é a rede de saúde mental.
né? Ela cairia nessa rede. Só que ela era uma dona de casa que delirava que era uma dona de casa. Então, quando se perguntava o que... Não, mas, dona fulana, não, eu sou uma dona de casa. E a gente, mas você é realmente uma dona de casa? Bons amigos, não tinha problema nenhum. Ela ficava ali exercendo a função dela de dona de casa, e não tinha problema nenhum. Só lá aos 50 anos de idade, mais ou menos, que ela teve um problema de saúde e a família fez muita pressão e insistiu e acabou que ela colocou uma faxineira e na hora que essa faxineira entra, ela descompensa completamente, porque aí houve uma invasão do espaço dela de dona de casa. Por que eu trago esse exemplo? Para que vocês percam, a minha esperança, percam de uma vez por todas a ilusão de que loucura tem a ver com anormalidade. Ou seja, a normalidade pode ser um delírio como qualquer outro. Né? Eu tenho pacientes que chegam para mim e falam, doutor, que me salva a minha carinha de normal. Né? Eu digo, é isso mesmo, é claro que é. Né? Eles sabem surfar, eles sabem andar naquela trama que é difícil, né? De se manter como equilibrista, como todos nós, por sinal, né? No sentido da vida, e ele soube mais ou menos surfar ali e não cair num certo abismo. Ou seja, a normalidade, o que a gente pode pensar é que, contrariamente, a loucura não é aquilo que parece, né, que é assim, algo grande, espetacular. Ela pode ser muito discreta, e a tal ponto que eu penso assim, todo mundo, de uma certa maneira, todo mundo é louco. Quando eu converso com alguém, eu converso com a maior humildade, porque eu não pergunto, por exemplo, algum louco que tenha desencadeado, que tenha surtado, eu não pergunto como a psiquiatria faz, diga-me você, como você foi ficando louco? Essa é a pergunta clássica da psiquiatria, né? Como você começou a sentir um mundo estranho, como as coisas foram se desorganizando, você começou a ouvir vozes? A pergunta que eu, como psicanalista, faço é assim, me diga você, porque só você pode me dizer, como é que você fazia para não ter enlouquecido antes? Qual o seu truque? Como é que você fazia para inventar um sentido para a sua vida e conseguiu ali, qual foi o seu delírio? Eu passei assim, eu só posso falar isso quando eu sei das minhas maluquices. Mas o que eu percebo é que, de uma certa maneira, eu comecei falando para vocês da extrema solidão da minha loucura, que me fez sair da cirurgia cardíaca, me fez ir para a psiquiatria, me desencantar, me fez ir para a psicanálise, me fez querer escutar a loucura, é que eu saí de uma solidão e, segundo as estatísticas mundiais, hoje eu tenho 7,2 bilhões de loucos para me fazerem companhia. Né? Obrigado.